Olha aí, o exercício, exemplo 3.3. Ele fala o seguinte, eu tenho um olhar, né, uma estrutura, uma chapa com um furo, e pede para determinar os centroides dessa figura. Bom, como é que essa figura pode ser usada? Vamos supor que eu tenho uma viga, tá? Essa viga tem lá uma coluna, tem uma viga, uma coluna, né, o que for, e aí eu preciso de fazer uma fixação de um eixo aqui, né, por exemplo, uma outra viga aqui, ou qualquer coisa do tipo pinada, né? Então aqui entra um pino, e aí eu tenho a fixação dessa coluna, igual a gente viu, estrutura pinada. Pode ser um suporte, pode ser aplicado para isso daí, tá? Então pensando nisso, vamos calcular o momento de inércia, o centroide dele aí, tá? Falei para vocês da dica, coloquei lá, pedi para vocês dividirem essa estrutura em várias partes, né? Então eu tenho uma semicircunferência, é bem nítido aqui, né? Eu tenho uma semicircunferência, eu tenho um retângulo e tenho um triângulo. Vou dar nomes aí, tá? Vou chamar aqui de peça 1, peça 2 e peça 3, tá? E aí eu tenho um furo, que vai ser a minha peça 4. E esse furo aí eu entro como um negativo. Isso é, eu estou somando esses dois, e eu estou falando que a somatória desses dois, desses 3 menos ele aqui, né, vai ser igual a essa estrutura toda. Pô, tranquilo, até aí de boa, né? Então vamos calcular o centroide aí referente a x, por exemplo. Quando eu for calcular o centroide referente a x, eu falei para vocês, a função lá vai ser a somatória do centroide de cada figurinha vezes a área, dividido pela somatória das áreas, né? O que isso significa? O centroide da figura 1 vezes a área da figura 1. Centroide da figura 1. Figura 1 é um triângulo. O triângulo está 1/3 da base, 1/3 da altura. 1/3 da base, se minha base, né, ela tem 120, se ela tem 120 milímetros, então essa distância aqui tem um valor aí de 120 dividido por 3, 40 milímetros. O centroide do... Então vamos botar ele aqui logo, né? Então vamos lá, 40 milímetros vezes a área do triângulo, que vai ser base, 120, vezes a altura, que é 60, isso tudo dividido por 2. Até aí de boa, tá? Base vezes altura dividido por 2. Vamos para o retângulo, mais o do retângulo. O centroide do retângulo referente a x. Vocês entendem que o centroide dele referente a x vai ter essa distância aqui, ó. Metade de 120, no caso aí, eu vou ter ela sendo 60 milímetros. Tá? E também da semicircunferência. Eu vou deixar até os dois aí já. Figura 1, figura 2, figura 3. Então eu tenho aí 60, que é o do retângulo, vezes a área dele, base 120, altura 80, 120 vezes 80, e o semicírculo, que o semicircunferência vai ser mais a minha semicircunferência. Como é que eu calculo o x? O x já está calculado lá, 60, vezes a semicircunferência, que é o quê? πr ao quadrado sobre 2. Dividir por 2 porque é a metade só da circunferência, né? Então ela vai ser dividida por 2 aí. Menos aquele furo. Aquele furo referente a x, ele tem a seguinte posição, ó. Referente a x, ele está também exatamente no meio aqui, né? Exatamente no meio. Nesse caso aí, vai ser 60 também. Menos 60 vezes a área dele, que é πr ao quadrado. Negativo por quê? Porque eu estou diminuindo de todas as outras estruturas. Ele é uma área menos, é uma massa menos, né? Isso daí não conta nos meus cálculos. Bom, além disso daí, galera, eu tenho que dividir pela somatória das áreas. As áreas já estão aqui em cima, né? Vou só reescrever, 120 vezes 60 dividido por 2, mais 120 vezes 80, mais π 60 ao quadrado sobre 2, menos, negativo de novo, ele entra como negativo, e 40 ao quadrado. Ele entra como negativo de novo, porque é massa menos, é uma área menos, né? A gente não conta. Eu vou colocar o valor das duas partes da equação aqui, tá? Então eu tenho esse meu x, ele vai ser aproximadamente
757,699,11 dividido por 13828. Então, o centroide em X, nós temos 54,8 milímetros aproximadamente. Opa, bacana, centroide em X aí, show. Então, nós temos essa equação. E essa equação é semelhante também para o centroide em Y. Vamos fazer o centroide em Y agora. O centroide Y é semelhante, vou puxar mais para cá para caber melhor aí. Vai ser a somatória do centroide Y de cada figura dividido pela somatória das áreas. Eu falei que o Y também tem que agora ser referente a cada ponto aí, cada figurinha, né? Por exemplo, vamos começar com a figura 1, o meu triângulo. Qual o valor do centroide do meu triângulo referente à minha origem? Lembrando, né, que eu estou adotando a origem como esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui é o meu ponto de referência. Eu vou colocar ele aqui como a origem dos meus cálculos, né? Adotando ele como a origem dos meus cálculos, tá? Se eu mudo esse ponto de local, eu mudo os valores também. Olha só, se eu mudo esse ponto de local, eu estou mudando esses valores que eu vou colocar aqui dentro. Mas eu vou falar mais sobre isso depois. Vamos lá. Então, eu tenho Y aí. No caso, o primeiro aí, né? Daqui para baixo, não é isso? Então ele desce aqui. Esse valor aqui, ele vai ser um valor negativo. Menos 20. Por que menos 20? Porque referente à origem, ele desce. Ele vai para o sentido negativo aí. Tá? Ele vai no sentido contrário aí, o que a gente estava calculando a origem. Então é menos 20 vezes a área, que a área a gente já tem ali também. Não precisa de ficar pensando de novo, não, já está aí já, dividido por 2. Tá? O meu triângulo agora, o meu retângulo agora, né? O meu retângulo vai ser mais, porque ele está acima. Essa altura dele aqui, ó. Qual a altura que eu tenho daqui até aqui nele? Essa altura daqui até aqui é de quanto? Metade de 80, 40. Então eu tenho ele 40 aqui. Beleza? 40 vezes 120 vezes 80. Beleza? E agora vamos para o semicírculo. Essa é a minha semicircunferência. Eu falei para vocês que o centroide dele é essa altura aqui, ó. Essa altura. Tem lá na tabela, ela é 4R dividido por 3π. 4R, quem é esse R? O R é o 60, tá? Então 4R vai dar aproximadamente 25,46, mais ou menos, tá? 25,46 milímetros. Só que eu tenho que fazer referente à origem. Qual é a distância que eu tenho desse ponto até a minha origem em Y? Então eu tenho que somar esses 25,46 mais o 80 todo. Então esse valor aqui é de 105,46 aproximadamente. Então é o valor que eu vou colocar aqui. Mais 105,46 vezes a área dele, que a gente já tem ali também, π 60 ao quadrado sobre 2. Tá? Seguindo, galera, eu tenho da minha circunferência lá, ele entra como negativo, porque eu estou diminuindo, né? Antes eu tinha aí essa distância aqui, agora eu tenho essa altura. Qual a altura que ele está referente à minha origem de novo? Agora a altura em Y, daqui até aqui, 80. Então eu tenho 80 milímetros, essa altura toda dele aí. Tá? Essa altura, então, 80, é o centroide dele referente à origem, vezes, repete o valor lá da área, 60π, π 40 ao quadrado, e aí eu faço a divisão da somatória das áreas. Cara, não vou dividir de novo, vou botar só assim, ó, somatória das áreas, são essas áreas de novo que você vai colocar aqui dentro. E aí eu vou ter os seguintes valores aqui, ó, dessa equação. Ele vai chegar no valor próximo aí de 506.000,
238 dividido, aproximado, tá, galera? Dividido pelo mesmo valor da área aqui, né? 3.828. Então eu tenho que o valor de y, o centroide de y aí, é de 36,6 milímetros aproximadamente. Bom, achamos o centroide da figura, né? O centroide da figura está a 54 em x, então ela está 54 em x aqui, exatamente mesmo. Ela está mais ou menos aqui, e ela está a uma altura de 36. Ela vai estar mais ou menos aqui, o centroide da figura. Tá? Mais ou menos aqui. É o centroide da minha figura. Se eu escolhesse, agora a questão da origem. Se eu escolhesse a origem nesse ponto aqui, vamos supor que a origem fosse nesse ponto. O que mudaria do centroide? Nada. O centroide continua sendo aqui. Os seus cálculos vão mudar. Por exemplo, ao invés de 40, em x vai ser tudo igual, né? Porque em x ele continua andando para a direita. Tudo igual. Agora, ao invés aqui desses valores, você vai ter, ao invés de menos 20, você vai ter 40 positivo. Ao invés de 40, isso daqui vai ser 40 mais 60. Ao invés de 105, vai ser mais 60, 165. Então, esse valor aqui vai subir para 96,6. Então, daqui a mais 96,6, ele vai bater exatamente aqui de novo. Galera, a origem, vocês escolhem um ponto que vocês quiserem. O ideal, durante o exercício, né, o professor cobrar lá na prova, dá a mesma origem para facilitar os cálculos. Porque o resultado tem que ser igual para todo mundo se a origem for a mesma. Mas na hora que vocês quiserem calcular centroide, vocês podem escolher o ponto que vocês quiserem. Os cálculos vão mostrar que ele tem que estar aqui. Os valores mudam, porque sua origem muda. Mas ele tem que estar o centroide exatamente nesse ponto que a gente calculou. Beleza? Tentem fazer aí, tem mais exercício, bola para frente. Vamos lá.